out again. It's a Redskin. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Te Dou a Vida, do dia 1º a 5 de novembro de 2021. Lembrando pessoal que o resumo é disponibilizado pelo SBT e pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 1º de novembro, capítulo 31. Domingo e Esther ouvem o barulho e saem lá fora, e para a briga. Ernesto fala que Pedro usou Nicolas para seduzir Helena. Depois, Ernesto vai a um bar e começa a beber. Gina pergunta ao pai se ele chamou Pedro para voltar a trabalhar na oficina. Nelson fala que sim, mas que Pedro não aceitou. Samuel diz a Pedro que já sabe o que aconteceu. Pedro fala que pelo menos dessa vez Ernesto deu a cara e não armou uma cilada para ele. Ernesto está em um bar e chega uma mulher e pergunta se ele está esperando alguém. Ernesto fala que estava esperando ela e a beija. Eles passam a noite juntos. No outro dia, Ernesto chega em casa e Nicolas pergunta onde ele estava. Ernesto fala que ficou trabalhando a noite inteira. Horácio liga para Domingo para lhe agradecer por ter assistido o jogo junto com Nicolas. Nelson escuta parte da conversa e pensa que Esther tem razão e acha que ele tem outra. Gabriela diz a Samuel que se Rosa não o quer, ela sim quer ele e o abraça. Andréia chega e pergunta o que significa isso e começa a ofender Samuel e diz que ela não pode se envolver com o empregado. Gabriela defende Samuel e fala que ele é o homem de sua vida. Samuel assusta. Nicolas fala aos pais que não queria estar no hospital e pede para Ernesto ligar para Pedro. Ernesto não gosta, mas para não ficar mal com Nicolas, pede para Helena ligar para Pedro. Pedro tranquiliza Nicolas para que faça os exames tranquilo. Nelson vê Domingo com uma carta na mão e acha suspeito. Mais tarde, Esther vê que Domingo chegou e pergunta o que ele está fazendo. Domingo fica nervoso e fala que está fazendo contas. Pedro ouve os gritos e vai ver o que está acontecendo. Domingo também é sem educação com Pedro. Nelson liga para Esther e fala que ficou observando Domingo o dia todo e viu que ele estava estranho e que ele tinha uma carta. Gina e Rosa saem para tomar um café. Modesto liga para Rosa e pergunta onde ela está. Rosa fala que saiu com uma amiga para tomar um café. Modesto não acredita e ela tenta se explicar. Gina diz a Rosa que Modesto não parece seu irmão, e sim outra coisa. E pergunta a Rosa se ela é casada com Modesto e se ele é seu marido. Rosa diz que sim. Ernesto e Helena estão discutindo e Nicolas ouve, quando Ernesto fala que Nicolas não é filho deles e que é adotado. Terça-feira, dia 2 de novembro, capítulo 32. Nicolas pergunta se é verdade que ele não é filho deles e se é adotado. Helena diz que sim, mas que ele é seu filho de verdade e não importa que não tenha nascido dela, pois o ama. E fala que foi o maior presente que Deus lhe deu e o amou desde o primeiro momento. Nicolas sai correndo e se tranca no quarto. Ernesto senta no chão da porta do quarto de Nicolas e diz que não sai dali enquanto ele não abrir, pois o ama. Nicolas abre a porta e o abraça. Ernesto fala para Nicolas que sempre quis contar para ele que era adotado, mas que Helena não queria. E fala que seus verdadeiros pais o abandonou, pois não o queriam. Helena vai falar com Nicolas e ele a trata mal. Depois ela vai beijar ele e ele se afasta. Ernesto pensa consigo que Nicolas vai o ajudar para que Helena volte com ele. Modesto leva Rosa no trabalho e a beija na porta da oficina, e Nelson quase os vê. Andréia, conversando com Ernesto, fica sabendo que Samuel é irmão de Pedro. Mais tarde, Andréia vai falar com Samuel e o trata mal, e depois o demite.
Gabriela ouve e fala que ela não tem nenhum direito de vir dar ordem em seu trabalho. A freira Inês fala para o comandante Robles no caso que está investigando e pede a sua ajuda. Nicolas conversa com Pedro e diz que é adotado. E fala que Helena nunca quis que ele soubesse que era adotado. E conta que Ernesto falou que seus pais o abandonou, pois não o queria. Inês conta para o comandante Robles sobre a história de Dona Isabel, e ele promete ajudar. Pedro conta a Helena o que Ernesto disse a Nicolas para que ele ficasse com raiva dela. Jimmy vai se encontrar com Sabas sobre o servicinho que arrumou. Modesto chega e fala para Jimmy vigiar Rosa, sua irmã, e o avisa que os negócios e a família não se misturam. Helena vai até a empresa pedir explicações para Ernesto pelo que ele disse para Nicolas. Ernesto fala que fez tudo isso porque a ama e não quer perdê-la. Helena lhe pede o divórcio. Ernesto diz que nunca vai lhe dar o divórcio e vai dizer a Nicolas que Pedro é seu pai que o abandonou. Quarta-feira, dia 3 de novembro, capítulo 33. Ernesto fala que vai fazer todo o possível para não perdê-la e continuar com sua família. Helena diz a Mônica que Ernesto está usando Nicolas para que eles não se divorciem. Helena se encontra com Pedro e diz que Ernesto vai usar Nicolas para chantagear e ameaçou em contar para Nicolas quem é o seu verdadeiro pai que o abandonou. Rosa e Modesto estão jantando e ele diz a ela que se ela se encontrar com Samuel, ele vai ficar sabendo, pois tem uma pessoa o tempo todo a vigiando. Andréia pede a Helena que ela demita Samuel, o irmão do mecânico. Helena diz que não, e fala também que seu casamento acabou faz tempo, e que ela vai se divorciar de Ernesto para ficar com Pedro. Nelson vê quando Horácio e Domingos se encontram e acham que eles têm algo. Gina fala para Rosa fazer uma denúncia anônima contra Modesto, por ter tentado atropelar Samuel. Samuel vai falar com Gabriela e pergunta a ela o que ela sente por ele. Ernesto procura drogas com Jimmy para dopar Helena sem que ela perceba. Dr. Veiga diz a Helena que tem boas notícias sobre os exames de Nicolas e fala que não há danos em seus órgãos vitais e que por isso seu estado não é grave e vai receitar outras medicações. Gabriela fica sabendo que Nicolas está bem e avisa Samuel e eles se abraçam e depois se beijam. Horácio fala para Ernesto que já caiu as vendas de seus olhos e agora sabe quem ele é. E lhe oferece uma proposta para comprar a parte dele na empresa. Helena dá a notícia a Nicolas que ele está bem e ela vai beijar ele e Nicolas sai. Nicolas manda mensagem para Pedro avisando que ele está bem. Jimmy liga para o fornecedor e pergunta que droga ele pode indicar para Ernesto. E ele indica o Lesbrutol, um remédio de cavalo. Nelson fala para Pedro que apareceu um serviço de restauração e queria que ele fizesse. Pedro aceita o trabalho. Jimmy liga para Gina e pede que ela consiga para ele o Lesbrutol e conta que Pedro está na oficina. Rosa está saindo para almoçar e Samuel está esperando e fala que precisa falar com ela. Jimmy os vê e fica ouvindo a conversa. Nicolas diz a Helena que Ernesto falou que seus pais biológicos o abandonou. Helena fala que como ele disse isso se não os conhece. Ernesto chega e Nicolas pergunta por que ele falou que seus verdadeiros pais não lhe queriam, sendo que não os conhece. Ernesto fala que claro que conhece os pais biológicos dele. Quinta-feira, dia 4 de novembro, capítulo 34. Ernesto fala que os conhece muito bem. Helena lhe dá uma bofetada. Ernesto fala para Helena que quando Nicolas souber que Pedro é seu pai biológico e o abandonou e é o responsável pela separação deles, nunca vai o perdoar.
Nelson vê Gina incomodando Pedro e fala para ela deixar ele trabalhar em paz. Nelson fala para Gina que Pedro não sente nada por ela e pede que ela pare de chantagear Pedro com o bebê. Mais tarde, Gina fala para Rosa que Samuel já deve ter outra. Ernesto fala para Helena que vai tirar Nicolas dela se eles se separarem, pois ela o traiu. Pedro pergunta a Augusto quem é a mulher que ele está apaixonado. Helena liga para Horácio e pede o contato de advogado Abreu, pois Ernesto ameaçou em tirar Nicolas dela. Andréia conta a Irene que Helena falou em sua cara que vai se divorciar de Ernesto para ficar com Pedro. E fala ainda que vai ficar o dobro aparentada com essa família, pois Gabriela está se envolvendo com Samuel. Jimmy entrega o remédio para Ernesto do para Helena. Helena está com Nicolas e Ernesto chega. Ele diz que vai tomar um café e oferece para Helena. Helena diz que sim. E sem que ela perceba, Ernesto coloca lesbrutol no café dela. Esther se encontra com Nelson e pergunta se Domingo tem outra. Nelson diz que Domingo é gay e gosta de homem. Helena vai dormir, pois o remédio que Ernesto colocou em seu café já está fazendo efeito. Modesto liga para Rosa e pergunta onde ela está. Rosa fala que saiu do serviço e foi direto para o apartamento. Modesto não acredita e fala que vai fazer uma chamada de vídeo para saber se ela está falando a verdade. Helena dorme e Ernesto pega o celular dela e vê a mensagem que Pedro mandou e depois a beija. Horácio encontra Domingo no parque e eles se abraçam e ele dá um anel a Domingo. E Nelson os vê e tira várias fotos. Nicolas vai ao quarto de Helena e se assusta porque ela ainda está dormindo e nem colocou o pijama. Gina marca de fazer um ultrassom e pede para constar nos resultados que ela tem 12 semanas de gravidez. Comandante Robles começa a investigar o caso de Dona Isabel. Jimmy fala para Modesto que Samuel veio procurar Rosa na oficina. Gina liga para Pedro e pede que ele o acompanhe no primeiro ultrassom. Nelson vai à casa de Esther e lhe mostra as fotos de Domingo. Os capangas de Modesto sequestram Rosa. Sexta-feira, dia 5 de novembro, capítulo 35. Pedro acompanha Gina no ultrassom e pergunta de quanto tempo ela está, pois não dá para ver nada. E fica sabendo que ela está de 12 semanas. Helena recebe uma ligação do advogado Abreu e Ernesto ouve toda a conversa. Os capangas de Modesto seguem Samuel. Modesto fala para Rosa que avisou que estaria vigiando e sabe que ela falou com Samuel. E mostra para ela os capangas de Modesto batendo em Samuel. Nicolas está brincando e fazendo barulho. Helena se irrita com o filho e grita com ele. Nicolas acha que a mãe está doente. Gabriela chega para socorrer Samuel e o leva para o hospital. Domingo está indo embora e Nelson pergunta se ele está bem. Domingo se irrita e fala que ultimamente ele fica o tempo todo perguntando se ele está bem. Gina chega na casa dos pais de Pedro e leva uma foto do ultrassom. Gina vê quando Gabriela chega com Samuel e os dois se beijam. Ernesto compra mais drogas com Jimmy. Gina avisa Rosa que ela viu Samuel e ele está bem. Rosa pergunta se Gina conversou com ele. Gina diz que não e fala que Gabriela estava com ele e depois eles se beijaram. Ernesto tira a blusa de Helena e tira uma foto. Depois, ele coloca drogas em sua gaveta. Domingo vai ao quarto e vê as malas e pergunta o que é isso. Esther fala que descobriu que ele é gay e quer que ele vá embora. Nelson chega na casa de Domingo e ele fala que ainda bem que Nelson chegou, pois um idiota colocou na cabeça de Esther que ele é gay. Ernesto manda foto de Helena para Pedro e diz que é com ele que ela faz amor. Pedro liga para Helena e ela não atende, ele deixa recado.
Helena acorda e vê a mensagem de Pedro e combina de se encontrarem. Helena trata mal a empregada e sai como uma louca dirigindo seu carro. Ela encontra Pedro e lhe mostra a foto que Ernesto mandou. Helena vê a foto e surta, e fala como ele pode pensar mal dela. Vocês gostariam de ficar por dentro de todas as novidades? Então se inscreve no canal e ative o sininho. Até a próxima, pessoal! Tchau!